Vivemos um tempo em que se fala muito em Estado laico. Muito bem, eu queria pensar com você hoje aqui no canal do Zé Rominho sobre o que é Estado laico, qual a diferença entre laicismo e laicidade. Já parou para pensar sobre isso? Muito bem, enquanto você pega aquele copo de suco, nós vamos então pensar um pouco sobre Estado laico em tempos de democracia liberal, tá bom? Enquanto isso, roda a vinheta. Pois é, nós vivemos ultimamente uma confusão entre a perspectiva religiosa de alguns governantes, presidente eleito com oração após o anúncio de sua eleição, ministros que declaradamente assumem uma postura religiosa. Então nós temos ouvido muito falar da interferência da religião no Estado. Muito bem, vamos pensar hoje um pouco sobre essa questão do Estado laico. O nosso texto constitucional, no artigo 5º, no inciso 6º, garante a liberdade de culto, a não violação dos espaços de culto. O que nós queremos dizer é que o Estado brasileiro, o Estado democrático brasileiro, é um Estado laico. E aqui eu quero fazer com você a diferença entre laicidade e laicismo. Quando pensamos em laicidade, pensamos diretamente na não interferência do Estado nas questões individuais. A ideia do laicismo, a ideia do Estado laico, está diretamente ligada ao surgimento do Estado burguês, do Estado moderno, com as suas liberdades individuais, com a liberdade do indivíduo, liberdade econômica, liberdade de consciência, a escolha política, a escolha religiosa, a liberdade de você pensar livremente, como também a liberdade econômica, você comprar, vender a propriedade privada. É nesse contexto do Estado burguês que surge a ideia de Estado laico. É um Estado que é chamado a não interferir nas questões individuais. Logo, o Estado não pode ter uma postura voltada para a defesa de uma única religião. O nosso texto constitucional garantiu isso, garantiu que o Estado é um Estado laico que respeita estas liberdades individuais, inclusive o espaço de culto, a consciência religiosa de cada cidadão. Entretanto, esse Estado ele não pode pensar políticas voltadas para privilegiar uma única religião. Isso quer dizer que o Estado brasileiro ele é laico, porém não é um Estado não religioso. Com isso, eu quero dizer que o Estado, enquanto organização política jurídica constituída de povo, território e soberania, esse Estado não tem preferências religiosas. Entretanto, o elemento humano do Estado, que é o povo, esse sim é um povo religioso. E o povo brasileiro, na sua matriz, vamos assim dizer, de formação de povo brasileiro, somos um povo religioso. Se pensarmos as três matrizes que formam o povo brasileiro, a matriz africana, a matriz europeia e a matriz indígena, as três matrizes, elas têm um profundo senso religioso, um profundo senso de divindade, independente se é cristão, europeia, ou se vem dos cultos de matriz africana, ou até mesmo dos cultos que surgem com a população originária brasileira, os nossos índios. Independente, nós somos um povo que tem um senso religioso, uma perspectiva de divindade que talvez outros povos não tenham. O Estado brasileiro, enquanto Estado laico, não pode direcionar as políticas públicas voltadas para a questão religiosa, pensando numa matriz religiosa hegemônica, mas precisa respeitar as liberdades individuais ao pensar estas políticas públicas. Quando nós pensamos em laicismo, nós estamos pensando nesta total ausência de religião no pensar políticas públicas. E aqui é que entra o nosso X da questão. As políticas públicas de um Estado laico, porém que o povo é religioso, deve levar sim em consideração a religiosidade do seu povo. Não podemos pensar políticas públicas que desconsiderem, por exemplo, os territórios sagrados dos cultos de matriz africana. Não podemos pensar numa
num país, em políticas públicas que rejeitem todo o nosso patrimônio histórico, cultural, religioso da cultura cristã europeia de matriz católica romana. Então, é preciso entender que as políticas do Estado devem levar em consideração a religiosidade do seu povo. No entanto, as decisões não podem ser pautadas em cima de uma matriz religiosa única. Por isso, o Estado brasileiro é um Estado laico. O nosso legislador, ele entendeu isso quando no preâmbulo da Constituição coloca que aquela Constituição está protegida por Deus. Esse Deus não necessariamente é o Deus do cristianismo. É a ideia da divindade. Somos um povo religioso, não necessariamente um povo de única matriz religiosa. Qualquer atitude do Estado que venha não levar em consideração as liberdades individuais, inclusive as religiosas, pode ser enquadrado na perspectiva de uma intolerância religiosa. Bom, mas aí é assunto para outro vídeo falarmos sobre intolerância religiosa. O Estado democrático de direito preserva as liberdades individuais, entre elas as liberdades religiosas. Gostou? Curte, comenta, tá certo? Dê suas sugestões, mas não deixe de se inscrever no canal do Zé Rominho, porque aqui nós levamos ciência social a sério. Aqui nós levamos o conhecimento a sério. Eu quero, junto com você, continuarmos construindo conhecimento, tá bom? Clique nas notificações, se inscreva, curta e logo, logo voltamos falando sobre intolerância